Nesse vídeo, eu quero te contar quais são as 3 coisas que o seu conteúdo deveria conter, tá bom? No vídeo passado, né, só para você se contextualizar aqui, no último vídeo que eu postei, que eu vou deixar linkado aqui no card acima, na descrição e também no final do vídeo, tá? Eu falei quais eram as 2 coisas que, na minha opinião, todo perfil ou toda pessoa que tem um perfil pequeno aqui nas redes sociais deveria focar, caso o objetivo seja venda. E essas 2 coisas são, basicamente, conteúdo e venda, tá? Só que dentro do conteúdo, né, na verdade, desse vídeo, eu citei que dentro de conteúdo, você deveria ficar 3 coisas dentro do seu conteúdo. Porque, vamos lá, você está produzindo conteúdo para divulgar algum produto ou algum serviço nas redes sociais, certo? Quando esse objetivo é setado, automaticamente precisa acontecer 3 coisas. Essas 3 coisas são: você precisa atrair, elevar o nível de consciência das pessoas e posicionar, beleza? Essas são as 3 coisas que o seu conteúdo ou o conteúdo de qualquer pessoa que está produzindo conteúdo nas redes sociais deveria estar fazendo, tá? Porque existe aqui como se fosse uma escadinha, tá bom? Não sei se você conseguiu reparar, que é basicamente o seguinte: você atrai uma pessoa, ao atrair essa pessoa, né, você precisa ter uma peça exata para atrair uma pessoa até o seu perfil, até o seu negócio, para a pessoa te conhecer. Quando você atrai, automaticamente ela está agora com você, ela está dentro da sua casa, se assim a gente pode dizer, tá? E o que acontece? Agora você precisa fazer com que o nível de consciência dessa pessoa perante a sua solução, que é basicamente o seu produto ou o seu serviço, precisa ser elevado, né? A pessoa precisa conhecer essa solução a um ponto de ela querer comprar de forma automática, tá? E isso é um processo que acontece, né? Esse processo precisa ocorrer e ocorre através da produção de conteúdo, tá bom? Quando essa pessoa ela eleva o nível de consciência, aí sim ela está muito próxima à compra. E existe o terceiro pilar aqui, sim, a gente pode dizer, que é o posicionamento, que, beleza, qualquer pessoa pode atrair e qualquer pessoa pode elevar o nível de consciência de qualquer que seja a audiência, tá? Vamos colocar dois casos fictícios aqui só para você entender. Vamos pensar em 2 nutricionistas, tá bom? 2 nutricionistas que estão produzindo conteúdo. Estão produzindo conteúdo da forma certa, tá? Os dois estão atraindo e estão constantemente elevando o nível de consciência daquela audiência que está com eles. Show? O que vai diferenciar se a pessoa agora vai comprar do nutricionista 1 ou do nutricionista 2 é basicamente o posicionamento. Por isso que o posicionamento é uma etapa fundamental também, como as outras 2 etapas aqui, dentro da decisão de compra, dentro do negócio, tá? Nesse vídeo, né, depois dessa longa introdução, o meu objetivo é te mostrar como eu faço cada uma das etapas aqui. Você vai ver que é bem tranquilo, não é nada de outro planeta, não é nada... Nossa, parece que quando você fala esses nomes bonitos da internet, a coisa parece que se complica, né? Mas eu vou te mostrar como uma coisa muito simples, né? Na verdade, não tem segredo. E como você, obviamente, pode aplicar também no seu negócio, tá bom? Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar em atrair. O que significa atrair? O próprio nome já diz. É você ter peças de conteúdo que tem como objetivo atrair pessoas para o seu negócio. Esse é o nosso objetivo primário aqui, tá bom? Como que a gente faz isso? Quais são os conteúdos de fato que a gente precisa ter? Eu listei 2 coisas que eu venho fazendo atualmente dentro do meu negócio, que são basicamente as seguintes: conteúdos times. O que seria isso? Conteúdo time é, por exemplo, você pegar aquela notícia que está bombando, né, no mundo afora, e você usar essa notícia ao seu favor, para você linkar com alguma coisa do seu conteúdo. Eu vou te dar um exemplo, vou só pausar o vídeo aqui e vou te dar um exemplo para você entender. Olha só, eu vim aqui para os meus vídeos do YouTube para te dar o exemplo, tá bom? Por exemplo, esse vídeo aqui, o que eu faço? Eu pego uma música que está famosa, eu só não vou falar qual é a música e não vou nem cantar, não vou nem colocar a música aqui, por quê? Porque senão vai dar direito autoral nesse vídeo, como deu nesse aqui também, tá bom? Só que o que eu fiz nesse vídeo em específico? Eu peguei uma música que estava e está muito estourada no Brasil e eu analisei como que a letra era escrita com o olhar de copywriter, com o olhar de criador de conteúdo, tá? Então eu peguei uma notícia, alguma coisa que está em alta no Brasil, né, no meu meio, e eu linkei essa coisa que está em alta com um conteúdo que é de interesse da minha audiência,
tá? Então eu fiz esse casamento. E o que acontece? Olha o resultado desse vídeo aqui, pelo menos a priori, né? Comparado aos outros vídeos, a visualização desse vídeo aqui é muito maior, né? Eu tenho quase 10 milhões, ó, 10 mil visualizações nesse vídeo aqui, comparado, por exemplo, ao vídeo vizinho, tem 144, né? Comparado ao vídeo de cima aqui, tem 170, o outro 310, que é a minha média, né? Essa é a minha média. Mas, quando o nosso objetivo, de novo, é atrair pessoas para o nosso negócio, a gente precisa ter essas peças específicas para atrair essas pessoas de uma maneira mais abundante, para a gente abrir o nosso leque e conseguir comportar mais pessoas, tá bom? Então, esse é a primeira forma que você pode usar para atrair mais pessoas para dentro do seu negócio. Esses conteúdos times, por que time? Para você usar o time que está acontecendo no momento. E não precisa somente ser, por exemplo, notícias, coisas que normalmente já vem na cabeça, como, por exemplo, aconteceu a eleição lá do Pablo Marçal, lá com o pessoal lá da cidade de São Paulo. O Pablo Marçal estava estourado, você poderia usar ele como eu usei em alguns conteúdos dentro do meu Instagram. Só que você não precisa usar somente essas coisas que são muito estouradas. Você pode pegar coisas que são específicas de algum nicho. Por exemplo, aconteceu um show do Bruno Mars. Não é todo mundo que está ou que sabe que esse show aconteceu. Só que uma parcela grande de público sabe. E você pode querer atingir essas pessoas, por exemplo, né? Então existem várias coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né, no mundo, que você pode usar, né, para colocar dentro do seu conteúdo. Um outro exemplo que aconteceu recentemente, né, o Elon Musk, né, mandou o foguete lá para o espaço. Esse foguete foi e voltou e estacionou. É uma baita notícia também, é uma notícia mundial que você poderia usar de alguma forma para linkar dentro do seu conteúdo, beleza? Então, essas notícias fazem o quê? Qual é o nosso objetivo? Não vamos esquecer, é atração de pessoas. Esse é o nosso objetivo. Para atrair, a gente precisa ser visto primeiramente. Esse que é o ponto aqui. A atração pressupõe a visualização. Olha, eu queria até uma frase aqui. Porque se ninguém te vê, não dá para as pessoas te conhecerem e, consequentemente, começarem a acompanhar o seu trabalho, né? Beleza, então isso aqui é basicamente setando de novo qual é o nosso objetivo aqui, que é basicamente atrair, tá? Da mesma forma que é uma coisa que eu faço constantemente, é basicamente a atração, né? A atração não, desculpa, a distribuição, né? A distribuição para a atração. E o que é distribuição? É basicamente a gente usar tráfego pago para distribuir alguns conteúdos que a gente tem e, como consequência, a gente vai estar atraindo novas pessoas para o nosso perfil, seja do Instagram, do YouTube, de qualquer rede social que seja, tá bom? Então, como é que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma verba diária e mensal que eu disponibilizo para já colocar direto para distribuição. Por quê? Né? Eu preciso que o meu negócio receba novas pessoas constantemente, todos os dias. Porque se isso não acontece, quando a gente chega lá no fim, e isso tem muito a ver com o conteúdo que eu já falei que eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo, na descrição, tá? Que foi o último vídeo que eu postei. Se a gente não está atraindo novas pessoas todos os dias, essa pessoa ela não vai passar por um período de reconhecimento, de elevação de nível de consciência e, consequentemente, lá na frente ela não vai ter a possibilidade de comprar, porque ela nem conheceu o meu trabalho ainda. Quando a gente visualiza isso, o que acontece? Você precisa estar atraindo todos os dias, porque se você para de atrair, por exemplo, hoje, você não vai sentir o impacto amanhã ou depois de amanhã. Você vai sentir o impacto, por exemplo, dessa falta de atração hoje, daqui um mês, daqui 2 meses. Porque é mais ou menos esse o período de espaço até uma pessoa comprar alguma coisa de você. Porque ela vai primeiro precisar reconhecer a sua marca, reconhecer você, elevar o nível de consciência até ela tomar a decisão de compra, né? Então, se não tem atração, não tem elevação de nível de consciência e, consequentemente, não tem venda. Então, eu preciso disponibilizar essa verba constantemente para as pessoas serem atraídas até o meu negócio. Porque se as pessoas não são atraídas todos os dias para o meu negócio, novas pessoas chegando, em algum momento a venda vai travar, né? E o negócio não sobrevive sem vendas. Então, é basicamente essas duas coisas que eu uso para atração. Eu pego alguns conteúdos, ainda falando um pouquinho sobre distribuição. Eu pego alguns conteúdos que já estão produzidos dentro do meu Instagram e eu impulsiono esses conteúdos para atrair novas pessoas. Eu explico esse processo de forma mais detalhada, muito, na verdade, mais detalhada do que o que eu estou te falando aqui, dentro do curso Carrossel Memorável, que é basicamente um desafio onde eu te ensino e te mostro como você pode criar bons carrosséis, carrosséis memoráveis, para atrair, qualificar e vender
mais para a sua audiência, tá bom? Vou deixar o link do treinamento aqui na descrição, caso você tenha interesse, fechou? Beleza, isso aqui é o que a gente faz para atrair, tá? Esse é o primeiro ponto. Se não tem atração, a roda nem começa a girar, beleza? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é basicamente a elevação de nível de consciência. Essa pessoa, uma vez atraída, o que acontece? Agora, a gente precisa fazer com que ela seja educada, né? O que significa ser educada? Ser educada é basicamente ela conhecer mais do meu produto, da minha solução. Por isso que eu deixei apontado o produto aqui. Porque aqui tem um porém. O conteúdo que você vai criar nessa etapa de elevação de nível de consciência é um conteúdo que são fragmentos do seu produto, da sua solução, tá? Então, por exemplo, dentro da minha consultoria, eu uso uma estratégia de conteúdo, vendas, produto e posicionamento. São esses os 4 pilares que eu trato dentro da minha consultoria individual, que inclusive eu também vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse, tá? Eu olho para o negócio da pessoa baseado nesses 4 pilares, fechou? O que acontece? Se eu quero que as pessoas comprem esse produto, essa consultoria, eu preciso, dentro do meu conteúdo, para as pessoas que vão provavelmente comprar, citar pequenos pontos do meu produto de forma espalhada. Então, num conteúdo da segunda-feira, eu vou e falo um pouquinho sobre conteúdo. No da terça, eu falo um pouquinho sobre vendas. No da quarta, eu falo um pouquinho sobre produto. No da quinta, sobre posicionamento. No da sexta, de novo sobre posicionamento. No do sábado, sobre conteúdo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recortando o meu produto, que existe uma unidade, precisa existir uma unidade de produto, tá? Uma solução compacta, para você enxergar essa solução. E a partir dessa visualização, você recorta essa solução e coloca dentro do seu conteúdo, dentro da parte de elevação de nível de consciência. Porque assim, quando você lê esse nome, ele já meio que diz o que ele vai fazer, que é basicamente elevar o nível de consciência da pessoa. Só que a gente eleva o nível de consciência da pessoa para onde? Para qual lugar? Para o nosso produto. Então, se eu preciso elevar o nível de consciência da pessoa para o meu produto, eu preciso comunicar partes do meu produto na minha comunicação para a pessoa chegar lá em cima já ciente do que ela vai comprar. Faz sentido isso aqui? Então, é mais ou menos isso que significa elevar o nível de consciência. É dentro da sua comunicação, dentro de como você impacta uma pessoa que já foi atraída para o seu negócio, você começa agora a entregar para ela partes do seu produto, partes da sua solução para microdores dessa pessoa ao longo do tempo. E o que isso vai acontecer? Vai fazer com que o nível de consciência dela vá se elevando até ela precisar e notar que ela precisa da unidade total da sua solução, que é basicamente o seu produto. Então, esse aqui é o principal objetivo quando a gente fala de conteúdo para elevar o nível de consciência. A gente precisa ter conteúdos que são, digamos, eu digo digamos porque é basicamente isso, né? Você não recorta o seu produto ali de forma prática e coloca lá. Você pega partes dessa solução e vai distribuindo, porque as dores das pessoas são basicamente as mesmas dores de um cliente seu. Né? O que difere uma pessoa que está te acompanhando e ainda não comprou nada de você e de uma pessoa que comprou é simplesmente o ato de compra. Porque os problemas são os mesmos. Se os problemas são os mesmos, automaticamente o seu conteúdo ele vai ser parte também do seu produto. Concorda comigo? Então é mais ou menos isso que a gente faz dentro de um conteúdo de elevar nível de consciência. Aqui, eu até tenho, na verdade, eu posso abrir o meu YouTube, eu posso abrir o meu Instagram para te dar como exemplo, só que eu não vou dar o meu exemplo porque senão vai ficar muito confuso para você, porque isso se aplica a qualquer nicho, a qualquer área, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da nutrição, para ficar mais palpável para você aqui. Uma nutricionista, ela pode ter um protocolo, um produto dela, que é um protocolo para você emagrecer 10 quilos em 3 meses. E esse protocolo, ele tem várias etapas, né? A etapa de comer tal coisa, a etapa de fazer tal coisa, etc, etc. Quando a pessoa chega com uma dor, eu tô muito tempo sem emagrecer. Essa dor, ela tem que se encaixar em algum ponto do seu produto, porque o seu produto precisa resolver os problemas reais das pessoas. E quando você pega essa pequena dor, pega a pequena parte do seu produto que resolve essa dor e entrega de graça no seu conteúdo, que é basicamente isso, que é elevar o nível de consciência, a pessoa fica um pouquinho mais perto de querer comprar a sua solução completa. E isso acontece em qualquer nicho, em qualquer profissão, tá bom? Então é basicamente isso aqui que é elevar o nível de consciência. Caso você não tenha percebido, só para fechar essa parte aqui, se você não tem uma unidade, se você não tem uma unidade de produto claro para você mesmo, automaticamente vai ficar muito difícil de você criar um conteúdo estratégico, um conteúdo que seja pontual,
Porque, de novo, um conteúdo pontual, um conteúdo que faça a pessoa comprar, que é esse o objetivo da pessoa que cria conteúdo aqui na rede social, nas redes sociais, na verdade, é basicamente vender, né, para as outras pessoas. Esse é o objetivo. E se você não tem uma unidade, algo que solucione uma dor de algum público, como é que você vai criar conteúdo? Você vai criar conteúdo pautado no quê? Né? Essa aqui é a grande confusão que a maioria das pessoas fazem. Né? Então, beleza. Isso aqui é levar o nível de consciência. Agora, sobre posicionamento, né? Que é algo que eu poderia até falar que ele entra mais ou menos misturado aqui no meio, né? Mais ou menos aqui assim, tá? Só que eu deixei destrinchado assim pra gente conseguir entender melhor visualmente. O conteúdo de posicionamento, ele é um conteúdo que você vai expor partes da sua vida, tá? Por quê? Qual é o objetivo disso aqui? Como eu disse, qualquer pessoa pode ter um produto e criar um conteúdo de elevação de nível de consciência e qualquer pessoa pode criar conteúdo para atrair pessoas, né? Vamos pegar o meu exemplo. Qualquer pessoa que cria conteúdo, né, e fala sobre marketing, por exemplo, pode criar conteúdo e distribuir. Beleza. Até aqui, eu e o fulano somos iguais. Ele também pode ter um produto, que eu acredito que ele tenha porque ele está criando conteúdo para vender, assim como eu tenho também. Beleza, estamos iguais também. Ele pode criar conteúdo sobre o produto dele, como eu faço, estamos iguais. Só que o posicionamento é aqui que está a diferenciação, né? Quando a gente fala de posicionamento. Porque o posicionamento ele vai entregar facetas que só você tem, pedaços da sua vida que só você vive. Então, por exemplo, você entendeu que o fulano tem tudo de igual a mim, até agora. Quando eu falo para você que eu pedi a minha noiva, né, que é a Nicole, em casamento, e ela mora em Brasília, eu moro em São Paulo, e no final desse ano eu vou me casar, vou me mudar para Brasília, vou começar uma vida com ela, com uma pessoa que eu conheci nas redes sociais. A partir desse momento, essa aqui é a minha diferença. Essa é a minha história permeando o meu trabalho, envolvendo, é meio como se fosse um presente. Existe a coisa que é igual, que é o conteúdo do presente, e existe o pacote que ele vai mudar, existe a caixa. E essa história, essa coisa pessoal, é o que vai dar essa diferenciação. Por quê? Porque existe eu e existe o fulano, e existe o nosso possível cliente. O cara que ele tá mais ou menos na minha idade, que tá prestes a casar, ele vai se identificar com o fulano que já é casado ou que nem namora, ou comigo que estou nesse processo de me casar, por exemplo. Ele vai se identificar comigo. Então aqui está um ponto de identificação. E para a pessoa comprar de você, precisa que esse ponto seja exposto em vários momentos da sua comunicação, né? A mesma coisa aconteceu aqui quando eu contei, por exemplo, quando eu me casei com a Nicole, né, no civil. Então é de novo reforçando esse ponto aqui. A questão de posicionamento, você pode dar vários recortes da sua vida, não só de questão de relacionamento. Você pode falar sobre coisas que você acha importante, por exemplo, de esporte, de leitura, de qualquer coisa que para você é importante. Porque essas coisas vão dar o tom diferente na sua comunicação. Então, como é que você faz isso? Existem duas formas, né? Foi o que eu te disse já meio que previamente aqui. São recortes da sua vida pessoal. Você pega esses recortes, essas coisas que você quer compartilhar e somente você vive e impermeia ali dentro da sua comunicação. Porque é isso que vai dar aquele pacote do presente diferenciado, tá bom? E outra coisa aqui que é muito importante é as opiniões que você tem da sua área. Então, por exemplo, existe eu e existe o fulano. Nós dois falamos sobre conteúdo. Só que o fulano, ele acredita que ele precisa criar persona para criar conteúdo, ele precisa ter linhas editoriais. Eu não acredito nisso. Tanto que eu nem montei nada disso e, por exemplo, as pessoas continuam elogiando meus conteúdos. Então isso mostra que os meus conteúdos são bons, que as pessoas estão gostando, que pelo menos de forma útil eles são. Então aqui está uma opinião minha sobre a minha área. E você precisa fazer isso também de forma explícita, porque essas opiniões, da mesma forma como a sua vida, elas vão permear a sua comunicação. Elas vão dar o tom de diferenciação que a sua comunicação precisa. Porque, como eu disse, até aqui, até essa linha aqui, você e o fulano não tem nada de diferente. É conteúdo, atração, elevação de nível de consciência. A partir desse ponto para sua direita, né, que para mim aqui é a minha esquerda, o que acontece? Acontece basicamente a diferenciação. Acontece de pontos que são pessoais meus. E esses pontos pessoais é o que vão dar o tom diferente para minha comunicação. E qual é o objetivo disso aqui? É a pessoa que, assim como eu, pensa como eu,
se sentir atraída por isso, se sentir identificada por isso. E a identificação, como eu já te disse anteriormente, é um ponto fundamental e crucial para a venda. É onde a pessoa vai decidir de quem que ela vai comprar. Então, se você exclui o posicionamento, você vai ser basicamente aquelas pessoas que são robôs, que parecem um robô. Que a pessoa é como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa. E não tem nada de diferente. Parece um Google, por exemplo, né? É aqui que tá a coisa. Parece um perfil Google. Então, é isso aqui. Esses são os 3 pontos que todo conteúdo de qualquer pessoa que seja, em qualquer profissão que seja, precisa ter. Precisa atrair, elevar o nível de consciência e se posicionar, tá bom? Eu vou deixar também aqui abaixo, como eu te disse, o link do meu Instagram para você entrar depois e dar uma olhada em como que eu faço isso de forma prática, tá bom? E obviamente também aqui no YouTube você pode ver isso acontecendo também de forma mais prática também, fechou? Eu espero que tenha feito sentido para você. A gente chegou ao fim desse vídeo aqui. Se você curtiu, não esquece de me seguir aqui, porque a partir desse momento eu vou conseguir te ajudar melhor com próximos vídeos e mais conteúdos como este, beleza? Então eu espero que você tenha curtido. Valeu, falou e fui.